caminho verdadeiro para o Pai. Quem é Jesus? Que vem nos dar a esperança e fim. Boa tarde, irmão, meu irmão ouvinte. Acolhendo a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Preparemos-nos ao som dessa música, Quem é Jesus?, para refletirmos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, Mateus 16, 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, a pergunta de fundo para cada um de nós, para todos nós, é essa também. Quem é Jesus, né? Esse evangelho de hoje foi colocado porque estamos hoje celebrando a cátedra de São Pedro, né? Que seria a cadeira de São Pedro, né? Que está lá na Basílica de São Pedro. Que significa, simboliza, claro, o ensinamento dos apóstolos, né? E Pedro, tido como aquele que lidera, né? Que foi chamado a liderar a Igreja de Jesus. Então, na Igreja Católica, tem lá esse símbolo, né? Que é a cátedra, o lugar do ensinamento, viu? A cátedra de Pedro. Então, assim, o que é mais importante para nós é essa reflexão em cima dessa pergunta: quem é Jesus? O próprio Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, é que pergunta aos seus discípulos: o que os homens, o que as pessoas falam a respeito de mim, ou seja, do Filho do Homem? O que elas falam que eu sou? Aí a resposta foi essa, né? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Tá bom, né? A gente percebe aí que o povo, no geral, não tinha uma consciência formada, uma visão formada a respeito de Jesus. Uns falavam que ele era João Batista, mas João Batista era aquele que viera para
preparar a vinda do Messias. Então tinha gente achando ainda que estava vivendo a época anterior ao Messias, né? A época da preparação. Outros falando que é Elias, né? E os profetas eram aqueles que alimentavam o povo com a esperança messiânica. Então, não estava mais nem na época da preparação, nem na época dos profetas. Outros falavam que era Jeremias ou algum dos profetas. Quer dizer, o povo estava por fora, né? O povo estava lá atrás ainda. Estava atrasado. O povo não estava percebendo o que estava acontecendo. Que Jesus era o Messias esperado, anunciado. Já estava presente. Então ele pergunta aos discípulos ali: e para vocês, quem eu sou? Pedro, em nome dos outros discípulos, responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Reconhece que Jesus é o Messias, ou seja, reconhece que Jesus é o Salvador. Mas não é qualquer Salvador, o Filho do Deus vivo. Porque na época também muitas pessoas apareciam, né? Falando que era o Messias e tudo, enganando o povo. E não, mas ali era algo que Pedro, depois de toda a caminhada com Jesus, né, de experimentação, ele foi capaz então de manifestar essa percepção dele interior, né, que Jesus era o Messias esperado, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus felicitou, né, Simão Pedro, diz para ele que isso foi uma revelação do Espírito do próprio Pai que está no céu, e foi naquele momento que ele diz para Pedro que ele era Pedro, mas que era pedra também, né? Que ele, a partir daquele momento, ele estaria construindo a igreja dele, a minha igreja, sobre a pedra, aquela rocha firme. Que rocha que era? A rocha da fé, a rocha da experiência. E diz: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. É muito interessante isso, né? O poder do inferno nunca pode vencer algo construído sob a firmeza da fé, da experiência com Jesus. Agora, infelizmente, a gente vê que tem muita gente se entregando exatamente ao diabo, né? Quando eu falo diabo, eu estou falando dentro da etimologia grega, né? Di, separado, balem, atirar para fora. Muita gente desintegrando, ao invés de aglutinar, ao invés de buscar união, né? Em torno de uma única igreja que tenha denominações diferentes, não importa, mas que sejamos um único povo, todo mundo ligado a Jesus Cristo. Mas tem gente aí que está querendo o contrário, está querendo separar, caçar confusão, caçar briga, caçar intriga, jogar uns contra os outros, em nome de doutrinas criadas por instituição religiosa, que essas doutrinas podem ser mudadas, né? A única coisa que não pode ser mudado é o amor. O amor não pode ser mudado. É o amor que identifica Jesus Cristo. Quem é Jesus e quem são aqueles que estão mesmo ligados, identificados com Jesus. Aquela passagem, né? Pelo amor conhecerão que sois meus discípulos. Essa briga religiosa aí, gente atacando e tudo, defendendo doutrinas, sem prestar atenção que o amor está acima de tudo. Essas pessoas, por mais que digam que estão com Jesus, elas estão lá no passado ainda, elas não sabem quem é Jesus, né? Então tem muitos religiosos que não conhecem Jesus Cristo ainda, porque não sabem o que é amar,
lutam, fazem tudo para destruir a união, né? São contra esse princípio de dar as mãos ao diferente, e estão aí combatendo a campanha da fraternidade, com tudo quanto é bobagem, não é? Então, assim, são pessoas entregando ao inferno, as artimanhas do diabo, né? Da separação, aquilo que deve ser unido em Cristo. Então, assim, qual a igreja verdadeira de Cristo? Tem muita gente que pega esse trecho aí e fica querendo, baseado nele, alimentar as brigas, as discussões e desavenças institucionais, religiosas, doutrinais, né? E a igreja de Jesus Cristo, ela está presente em todos aqueles que são de coração sinceros e que abrem seus corações ao evangelho, à boa nova, ao amor, não é? E eu vim para que todos tenham vida, aqueles que estão a serviço da vida verdadeiramente, esses são da igreja de Jesus. Aqueles que já superaram essa coisa tão feia, né? Tão antiga, que essa brigaiada, essas coisas todas, já superaram isso e são capazes de dar as mãos por amor, né? Por obediência ao evangelho. Esses são da igreja de Jesus. Mas onde é que está essa igreja de Jesus? O nome dela é católica? O nome dela é evangélica? Cada um vai puxar, né, a sardinha para sua lata. Se você perguntar a uma pessoa radical evangélica, ela vai dizer: a nossa igreja é que é a verdadeira igreja de Jesus. Se perguntar a um católico radical, ele vai dizer: não, a nossa igreja é a verdadeira igreja de Jesus, porque ela tem nome de católica, e o catolicismo foi o primeiro, o cristianismo recebeu esse nome já na época do Império Romano, né? Por quê? Porque católico significa universal, né? Eram as pretensões do Império Romano, né, de ser o império do mundo. Então, o cristianismo, depois que foi aceito, né, foi oficializado pelo Império Romano. Então, o imperador assumiu o cristianismo e colocou o cristianismo como uma religião católica, ou seja, universal, né? Aí começou tudo, depois, enfim, houve as diversificações, os desentendimentos, e foi separando daqui, separando dali, e virou essa bagunça que está aí hoje, né? Virou essa bagunça que está aí. E ainda vem os meios aí da internet, que para complicar mais ainda, porque tudo falam e as pessoas ficam perdidas no meio disso. Não é todo mundo que tem uma boa catequese, não é todo mundo que tem uma boa compreensão, não é? E aí vai fazendo essa salada na cabeça do povo. Mas é preciso a gente voltar à originalidade, viu? Ao Jesus dos evangelhos. Esse Jesus do amor, esse Jesus da vida. E não ficar preso, né, a essas coisinhas que podem mudar. E aí, terminando aqui o texto, Pedro recebe as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus, né? A função de ligar e religar, não é mesmo? Então, traduzindo, claro que tem maneiras teológicas de fazer essa reflexão, mas isso para mim não me interessa agora. A gente pode pegar aí de uma maneira muito simples, né, dizer: olha, aquele que acredita mesmo em Jesus Cristo, aquele que está fora dessas picuinhas todas que eu citei aí, que a gente vem falando ao longo do tempo, né? Essas pessoas todas
que descobriram a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que está fundada no verdadeiro amor, não é isso que importa, na união, na paz, na justiça, né? E que luta em prol dessas causas, pode ter certeza que essa fé é firme, né? Ela está fundada na rocha, ninguém é capaz de derrubar, porque o amor fala sempre mais forte, não vai adiantar espernear, porque no fim ele vence mesmo. É isso que nós temos consciência e que alimenta a nossa esperança. E aí nós temos as chaves, né? Nós temos as chaves. Nós temos o poder de ligar e desligar. Nós temos a consciência. É muito interessante, porque a gente pode viver no mundo de uma maneira muito livre, de uma maneira muito gostosa, de uma maneira muito leve, não é? Nós podemos nos ligar a coisas que nos ajudam a crescer e ter consciência quais são essas coisas que são importantes, que estão a serviço da vida e do amor, e também nos desligarmos de tantas outras coisas que são negativas, não é? Então, assim, vamos alimentar a nossa fé, viu, gente? Porque se a gente não tiver fé, se a gente ficar acreditando, se deixando catequizar por essas coisinhas que aparecem aqui e ali no YouTube, né? Tem coisa boa, tem, sim, mas tem muita bobagem também, né? E a gente tem que conhecer mais Jesus Cristo do Evangelho, né? E ver qual é a causa mesmo que Jesus defende lá. Conheça Jesus Cristo. É essa que isso aí que é o remédio, digamos assim, né? Que é a receita para que a gente possa viver bem a nossa fé cristã. Né? Fé pode ter fé em qualquer outra coisa, mas eu estou falando fé cristã. A fé cristã, ela está alicerçada onde? Em quê? Descubra isso no próprio Jesus Cristo, né? Aí a gente vai ter firmeza. As portas do inferno não vão nos desmantelar, nos diminuir, nos separar, viu? Como diz o Papa, com o diabo a gente não dialoga. A gente só fica sabendo quem é ele, porque quando a gente sabe o que é ele, quem é ele, aí a gente vai ao mesmo tempo saber quem é Jesus na vida da gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração pela unidade das pessoas, dos cristãos. Simplesmente ter o coração aberto para o amor. Se você não conhecer a Bíblia, não souber fazer uma boa interpretação, não for teólogo, nem grande, nem um catequista preparado, basta que você ame com o coração aberto para todas as pessoas, viu? Para entender que todos somos irmãos, que ninguém precisa jogar uns contra os outros. Se a gente conseguir fazer isso, com certeza a gente está firme na fé. O inferno não suporta o amor. O inferno não suporta mãos dadas. Inclusão. Não. A palavra inclusão, as mãos dadas, fraternidade, tudo isso é contra o inferno. Que o inferno quer separar. Ajudai-nos, Senhor. Ajudai-nos a ser a verdadeira parte da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Não briguemos com outras igrejas.
afirmando que a nossa que é a igreja verdadeira, a única igreja de Cristo. Isso não tem nenhum respaldo em Jesus. Mas façamos o possível para que a nossa igreja, seja católica, seja evangélica, seja que igreja for e que religião for, que seja a igreja também a igreja, parte da igreja de Jesus, da igreja universal de Jesus. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.